Olá, muito boa tarde, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um convidado anunciado, que é ele, o Nuno Ferreira. É um convidado que decidimos registrar hoje aqui na Nossa Senhora dos Milagres, no parque, este vídeo a pensar em vocês e vamos partilhar um bocadinho as ideias do Nuno. Desde já quero-te agradecer por teres aceito este convite e para quem não te conhece, inclusive eu, é a primeira vez que estamos juntos neste formato e noutro, quem é o Nuno Ferreira? Alexandre, eu não queria estar a ser repetitivo porque isto acontece com todos os teus convidados, mas quero-te agradecer o convite e felicitar-te pela iniciativa. Tivemos um bocadinho a conversar antes disto e, tal como tu frisaste, é um projeto novo, pioneiro em Portugal, e só por isso acho que já merece os parabéns. Em relação ao Nuno Ferreira, eu acho que não há muito a dizer e a melhor forma de definir o Nuno Ferreira foi exatamente aquilo que tu me disseste quando me fizeste o convite e a resposta que tu me deste. O Nuno Ferreira é uma pessoa como outra qualquer. Basicamente é isso. Mas sendo mais específico, sou pai, tenho um filho, sou casado, tenho uma mulher que adoro. Profissionalmente, sou jornalista e sempre que posso, por paixão, sou fotógrafo. Basicamente e muito resumidamente é isto. Ok, finalizamos 1080 segundos com o Nuno Ferreira. Não, estamos a brincar. É interessante porque falas-me em jornalismo e fotografia. Tu achas que estas duas áreas interagem uma com a outra? Qual é a tua opinião sobre isso? O jornalismo escrito, acho que está intrinsecamente ligado à fotografia. Logo pelo princípio de ter que registar as imagens, embora nem sempre isso possa acontecer. Eu acho que sim. Acho que sim. Quando é que nasce essa tua paixão, se é assim que se pode chamar, pela fotografia? Curiosamente nasceu através de jornalismo, ou seja, eu comecei a trabalhar na área de jornalismo num jornal local aqui de São João da Madeira. Ao contrário dos órgãos de comunicação social escritos, a imprensa local não tem os mesmos meios que a imprensa nacional. Ou seja, o jornalista, por norma, dos órgãos de comunicação social local, tem que fazer o papel de jornalista e de fotógrafo. Quando entrei no jornalismo, a fotografia foi como uma imposição, entre aspas, se é que podemos dizer assim. O passar do tempo e ao fazer o trabalho de jornalismo e o ter que captar as próprias imagens, ao fim de algum tempo, isto se calhar um ano ou dois, a paixão começou-se a desenvolver, em que chegou ao ponto de querer investir um bocadinho na área e ter investido um bocadinho na área de fotografia para poder não só acompanhar a parte de jornalismo, não ser o boneco, entre aspas, comum, mas uma coisa já mais cuidada, já mais trabalhada, já com mais pensada, se é que se pode dizer, e acabou, a partir daí acabou por me levar, digamos, se é que se pode dizer, a outros voos. Qual é a grande diferença que tu vês entre o jornalismo local e o nacional? Eu não te posso fazer uma grande comparação porque não passei pelo jornalismo nacional. A única experiência que tenho é a nível local. Embora pela percepção que eu tenha, eu acho que a nível local há... Eu não sei como é que eu tenho de explicar isto. A abertura que nós conseguimos ter a nível local com as pessoas, porque estamos a falar de uma cidade, ou seja, nós chegamos a um ponto que ao fim de um tempo acabamos por conhecer as pessoas com quem estamos a lidar. Não digo numa base diária, mas se calhar quase, percebes? Há uma abertura, conseguimos uma abertura maior. Se bem que no jornalismo nacional, eu acho que só o facto de... Eu não sei como é que eu hei de explicar isto. Eu acho que há uma diferença muito grande entre o jornalismo nacional e o jornalismo local, que é a forma como olham para o próprio jornalismo, percebes? O facto de ser um jornalismo local, para muita gente se calhar é visto como, não digo um coitadinho, mas é o jornalismo local, é uma coisa mais pequenina, percebes?
O jornalismo nacional é uma coisa mais mediática. Uhum. Dentro do jornalismo, quais são as coisas que mais te apaixonam fazer? Porque o jornalismo tem várias variantes, certo? Dentro do próprio jornal, desde o desportivo, ao criminal, à história, ao empreendedorismo, à notícia. Eu estou ligado e desde sempre tive, embora tivesse feito outras coisas, mas a minha ligação ao jornalismo, quando começou, tem sido sempre na área do desporto. E foi a área que eu sempre acompanhei. Desde que comecei. E fiz outras coisas, não só de desporto, mas tem sido essencialmente a nível de desporto. E é a área onde eu me sinto mais confortável e onde eu mais gosto de estar. Não aprecio muito as outras, já fiz alguma coisa e se calhar por causa disso é que eu posso dizer que não me sinto tão confortável, não me sinto tão bem, não gosto tanto de outras áreas senão a do desporto. Quando é que tu sentes que o jornalismo vai entrar na tua vida? Eu nunca senti que o jornalismo fosse entrar na minha vida porque o jornalismo entrou, eu entrei, eu acho que é assim que se pode dizer, eu entrei no jornalismo, eu acho que se pode dizer quase que por um acaso. E como é que foi esse acaso? Eu não fiz formação em jornalismo. Eu estudei, fiz o 12º ano, foi até aí que andei. Depois acabei os estudos e estive a trabalhar numa empresa de telecomunicações. Trabalhei em Aveiro e depois fui para Lisboa. A empresa trabalhava, tinha escritórios em Aveiro e depois fechou e foi para a sede, que era em Lisboa, e eu acompanhei a transferência. Estive a trabalhar em Lisboa na empresa durante meio ano, talvez, só que o desgaste de deslocações semanais, constantes, de ir daqui para Lisboa, vir, o próprio trabalho em si, o desgaste do próprio trabalho, fez-me pensar um bocadinho e acabei por regressar a São João da Madeira. E quando regressei a São João da Madeira, procurei trabalho, não é? E uma das candidaturas que mandei foi para o jornal onde estou neste momento. Surgiu a partir daí, chamaram-me e fiquei a partir daí. Fiz a formação como estagiário, digamos, porque no jornalismo não há obrigatoriedade de ter uma formatura. Fiz o estágio necessário e a partir daí cheguei onde estou. Atualmente, há quantos anos é que estás a exercer? Comecei no jornalismo em 2001 ou 2002, se não estou em erro. Depois foi os anos de estágio, que isto no jornalismo, quem tem licenciatura, o estágio é menor do que quem não tem, percebes? Ou seja, como eu não tenho licenciatura em jornalismo, tive que ter mais tempo de estágio do que uma pessoa que não tem. Para fazer a compensação. Exatamente. Até ter carteira profissional. E diz-me uma coisa, qual foi o caso mais interessante que te apareceu até hoje dentro do jornalismo? Aquele caso que mexeu contigo, pela positiva. E que te deu um gozo tremendo teres trabalhado nele. Olha, eu acho que não te vou dizer um caso em particular porque não, eu acho que todos os casos são únicos. Eu acho que a Associação Desportiva Sanjanense, pelo clube que é, a história que tem, as modalidades que tem, eu acho que só por isso já é uma situação especial de acompanhar. Tem as outras coletividades de São João da Madeira que eu acho que também merecem algum destaque, se calhar são mais discriminadas, entre aspas, mas eu acho que a Associação Desportiva Sanjanense no seu todo e nas dificuldades que passa no dia a dia, acho que se calhar é o que, não diria o que dá mais gosto, mas uma pessoa sente mais na pele o trabalho. Interessante. Qual foi o caso mais marcante dentro da Sanjanense que trabalhaste? Tal como na resposta anterior, eu acho que não tenho um caso marcante, Alexandre, mas eu posso dizer uma coisa. Eu não sou sócio da Sanjanense, mas ao fim de tantos anos a acompanhar o clube, uma pessoa acaba por desenvolver uma paixão. E eu acho que ao fim destes anos todos, uma pessoa, quer queira, quer não queira, desenvolve um sentimento pelo próprio clube. E uma das coisas que mais me custa acompanhar na Sanjanense
Isto, na sequência da tua resposta, é as dificuldades com que o clube se debate diariamente, não só financeiras, mas em altura de eleições, as dificuldades que há em encontrar uma direção e as assembleias com que uma pessoa tem pela frente e que há o impasse diretivo. Eu acho que isso é o que custa mais no meio disto tudo. Não sou sócio, não é uma coisa que me toque na pele, mas eu acho que ao fim de tanto tempo a acompanhar um clube é impossível ficar indiferente a estas coisas. É aí que eu vou pegar, porque eu gostaria de ver a tua visão de futuro sobre esta nova Sanjonense que está a ser construída. Ou seja, aquele tal monstro adormecido com que as palavras do Ricardo Sousa ficaram no ar. Que a Sanjonense era um clube ou um monstro adormecido. Como é que tu vês esta nova época, já que lidas diretamente com o futebol ou com o desporto sanjonense da cidade? Como é que tu vês as perspectivas de futuro desta nova realidade da Sanjonense? É assim que se pode dizer? Eu acho que há muito tempo que a Sanjonense precisava de, como se costuma dizer na gíria, sangue novo. E eu acho que a nova direção em apostar, falaste no Ricardo Sousa, em apostar numa cara nova, uma cara jovem, ligada ao clube, tem amor pelo clube, que nasceu aqui. Eu acho que isso pode ter grandes vantagens para a Sanjonense e acho que a nova direção vejo bem em apostar nisso. A própria direção também acho que... Eu acho que eles têm amor pelo que fazem, mas as coisas não... Eu coloquei-te a questão Ricardo Sousa, porquê? Primeiro, porque joguei com ele e com o Cândido, o Cândido Costa, que vão ser agora a nova equipa diretiva da Sanjonense. E inclusive até em conversas com outras pessoas, a minha opinião foi tão simples quanto esta: se eles conseguirem incutir os grandes valores que eles aprenderam ao longo destes anos, porque lidei diretamente com eles, toda a experiência que cada um tem, e os jogadores conseguirem assimilar tudo o que eles aprenderam e colocar isso em campo, acredito que realmente este tal monstro adormecido venha a acordar e se venha a fazer coisas bonitas dentro da cidade. Não sei se tu partilhas dessa mesma opinião ou não. Eu partilho dessa opinião, mas eu acho que para isso acontecer há uma coisa muito importante que tem que acontecer também. Os sócios têm que acompanhar. Eu contra mim falo, porque eu não sou sócio, como eu disse há um bocadinho, mas é eu acho que isso é um problema antigo com que a Sanjonense se debate. Que toda a gente exige, mas ninguém faz. Isto falando a nível dos associados, eu acho que é uma das grandes dificuldades da Sanjonense, é exatamente isso, é conseguir trazer os associados atrás. Eu acho que é o principal problema com que o clube se tem deparado ao longo destes anos que temos vindo a passar. É exatamente aí, é os associados que falam, mas na hora da verdade não conseguem acompanhar. E eu espero que esta nova direção, não é tão nova quanto isso, mas tomou posse recentemente, e esta nova equipa técnica consigam trazer isso, porque são caras de São João da Madeira, cresceram aqui, tiveram uma formação no clube. Eu espero que só por isso já haja mais vontade por parte dos sócios de querer ver a Sanjonense nos patamares e para isso que sigam atrás. Ao longo da tua vida, mudando agora um bocadinho este discurso do futebol, da Sanjonense, do que tu fazes, vou pegar num bocadinho do todo do Nuno e questionar-te quem foi a pessoa que mais te ensinou ao longo destes anos todos, que tu te conheces? Ou a pessoa com quem tu mais aprendeste? Eu acho que os pais são sempre fundamentais na etapa da vida de uma pessoa. Os meus pais não são exceção. E foram fundamentais para ser a pessoa que eu sou hoje, mas se eu for a ser sincero, eu acho que ao longo destes últimos anos a pessoa que me tem ensinado mais é a minha esposa. É ela que tem estado por trás de tudo, é ela que tem sido o meu braço direito e no fim é ela que, de uma maneira ou de outra, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, acho que é ela que no fim acaba por me ensinar mais. Quais são os principais valores que tu tens como pessoa, Nuno?
honestidade para mim é fundamental. Acho que isso é logo por aí a base de tudo. Acho que uma pessoa tem que ser honesta. E a amizade. Sei lá, Alexandre. Uma terceira. Tens com facilidade? Não sei. Estás-me a deixar agora. Ok. Vamos então pegar em algo que tu tenhas passado no passado, em que algum momento que tu tenhas passado alguma dificuldade que te fez crescer. Se é que a passaste, podes não ter passado. Há pessoas que felizmente têm uma vida 5 estrelas, outros, a vida vai-lhes trazendo momentos altos, momentos baixos. Uns sabem aproveitar esses momentos baixos para crescer, e se te lembrasses de um momento que pudesses partilhar connosco, se o puderes fazer, eu agradeço. E o que é que tu aprendeste com isso? As dificuldades, eu acho que elas existem todos os dias. E eu acho que têm que ser ultrapassadas todos os dias. O segredo, e eu acho que o segredo está em saber lidar com elas e saber encarar as situações. E eu tenho que confessar que nesse aspecto não sou muito bom. Tenho tido algumas dificuldades. A nível profissional as coisas têm corrido mais ou menos, nem sempre são perfeitas, como em tudo, mas vão se desenrolando. As dificuldades maiores com que me tenho deparado tem sido a nível pessoal, quer seja em termos familiares ou tipos de doença ou qualquer coisa assim, mas tive recentemente um problema que foi com o meu pai, um problema de saúde. Felizmente está tudo resolvido, mas foi uma situação que tive que ultrapassar, e mais uma vez a minha esposa acabou por ser fundamental nisso. Mas é preciso olhar em frente e olhar para as coisas positivas que uma pessoa pode vir a retirar disso e tentar seguir em frente. O que é que tu retiraste de positivo desse momento, talvez de reflexão, que aconteceu na tua vida? Sabes, quando as coisas acontecem é difícil pensar em coisas positivas. Agora, numa fase posterior à situação. O tempo depois de passar e vendo que as coisas correram bem, é fácil analisar as coisas, e eu acho que hoje, olhando para trás e vendo o que eu passei, se calhar não justificava ter sofrido o que eu sofri, mas sinto-me mais forte e acho que capaz de lidar, se calhar melhor, não digo na totalidade, mas se calhar numa situação semelhante, capaz de lidar melhor com uma situação idêntica. Tens uma grande ligação com o teu pai? Tenho e sempre tive, não só com o meu pai como com a minha mãe. Eu sou filho único, não tenho irmãos, e só pelo facto de ter nascido a minha mãe teve que passar grandes dificuldades, porque não foi uma gravidez e um parto fácil. E só por isso, não é? Uma pessoa cria uma relação. Eu próprio já sou uma pessoa muito, muito afetiva, e o facto de ter passado por isso e os meus pais terem passado por isso e ser filho único, tenho uma relação com os meus pais que se calhar muita gente não tem, não é? Não sei explicar, é aquele sentimento. Eu perguntei-te se tinhas uma relação muito forte com o teu pai, porque a forma como tu falaste em relação ao que te afetou no passado, eu gostaria de saber o que é que o teu pai simboliza para ti. Ou como é que tu vês o teu pai? O meu pai, desde pequeno, sempre foi o meu exemplo. Acho que é o que todos os jovens, pelo menos, eu acho que é o que toda a gente pensa, não é? Os pais são sempre o exemplo a seguir, ou pelo menos deviam de ser. Eu acho que no meu caso, dentro das dificuldades que há sempre na vida, não é? Porque as coisas nem sempre correm como a gente quer, o meu pai desde sempre foi o meu exemplo, com mais ou menos dificuldades. Sempre foi uma pessoa com quem eu tive aquela imagem, não é?
uma pessoa quer seguir, é o reflexo que uma pessoa quer ser quando for grande. E o que é que ele te ensinou a ser quando chegaste a grande? Os valores que foram impostos no seio da família não é só por parte do pai, mas também por parte da mãe. E é aquilo que eu já te disse, eu sou uma pessoa honesta. E acho que esses são os maiores valores que não só os pais nos podem transmitir a nós, como depois nós podemos dar sequência aos nossos filhos, que é o que eu gostaria de fazer. E acho que o meu pai fez isso comigo. Acho que cresci nesse aspecto, acho que o meu pai me ajudou a crescer e acho que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Qual seriam as palavras que tu nunca disseste ao teu pai que lhe gostarias de dizer? Não são as palavras, não é quais são as palavras. Há umas palavras que eu não sei porque nunca lhe disse. Que amo-te muito. Eu nunca disse isso ao meu pai. E não me perguntes porquê. Provavelmente porque nunca surgiram. Mas eu nunca lhe sentes disse isso? Todos os dias e sempre que estou com ele. E quando ele tivesse problema de saúde, passei por essas dificuldades, foi uma coisa que Mexeu contigo mexe cá completamente. É interessante porque acho que muitas vezes fica este nosso sentimento, eu estou a conversar isto contigo, Nuno, porque eu também já me aconteceu no passado, em certas dificuldades que me aconteceram na vida, que eu olhava para a minha mãe, é normal, não sei o quê, nós gostamos, mas quando muitas vezes nos acontecem os problemas, nós pensamos realmente naquela palavra que nunca dissemos e que devíamos ter dito. E quando eu tenho a oportunidade de colocar esta questão muitas vezes a alguns dos meus convidados, é mesmo, se calhar, desbloquear uma coisa que aconteceu comigo no passado e que eu sei que a minha mãe sabe que eu gosto dela, que é a mulher da minha vida, mas às vezes não sei mostrar esse afeto de outra forma, ou seja, não consigo exprimi-lo e dizê-lo, eu acho que custa mais do que senti-lo. eu acho que pelo facto de nós estarmos a falar daquelas pessoas que supostamente são especiais para nós, que é o caso da família, os nossos pais, a nossa esposa, os nossos filhos, eu acho que uma pessoa só por aí parte logo do princípio que gostam e que nós gostamos delas, percebes? Acho que só por aí as pessoas já não têm essa noção que se calhar que deviam de ter aquelas palavras como tu estás a dizer, percebes? E eu reconheço que eu falho muito nisso, não só com os meus pais, mas também com a minha esposa. Eu sei que eu falho nisso e eu acho que isso não devia de acontecer. E apesar de eu ter passado por isso com o meu pai, eu nunca lhe disse essa palavra. Eu nunca disse isso à minha mãe. Eu não tenho dificuldades em dizer isso à minha esposa, mas não é uma coisa com que eu diga com frequência, percebes? Eu acho que isso não devia ser assim. Eu não sei porquê as pessoas e eu, não é uma questão de ter dificuldade em dizer, é tal coisa que tu estavas a dizer. As pessoas partem logo do princípio, nós, não é? Que é um dado adquirido. Não vale a pena dizer, percebes? Há o sentimento, mas eu acho que quem está do lado de cá que gostava de ouvir, e eu não faço isso, infelizmente. Acho que o teu pai vai gostar de ver este vídeo um dia, porque que deste-lhe essas palavras que se calhar nunca o fizeste. E é aí que eu quero chegar, que muitas vezes só o ouvirmos isto, direta ou indiretamente, vai nos fazer sentir bem. E agora pegando noutra coisa que é, para ti qual é o sentido da vida? Porque há bocado estávamos a falar antes de começar o 1080 segundos e porque encontramos um amigo em comum aqui que já se passaram 18 anos e a realidade é que atualmente tens 38 anos, eu tenho 37 e encontramos há bocadinho com um amigo de há 18, 20 anos atrás e isto já passou tudo muito rápido. E aí vem o sentido da minha questão. Qual é o sentido da vida para ti? Nós quando somos novos nunca pensamos muito nisso. E só depois quando começamos a ficar velhos e vemos os nossos filhos é que nós começamos a pensar mais nessas coisas. E eu acho que hoje, há uns anos atrás, se me perguntasses isso eu não te podia responder. Hoje acho que a minha vida é o meu filho e a minha esposa, como é óbvio. E eu acho que neste momento
é dar-lhe o que puder e querer transmitir a melhor imagem que puder do pai que eu sou, e que um dia ele sinta orgulho de alguma coisa. Acho que é o maior sentido que eu posso ter neste momento. Não tenho grandes ambições para além dessa. Vou-te fazer duas últimas questões para finalizarmos o nosso 1080 segundos. A primeira tem a ver com o que é que o teu filho te tem ensinado com 5 anos. E a segunda tem a ver com o que é que tu queres ensinar ao teu filho que ele possa levar para a vida dele. Quando um dia ele seguir o trajeto normal da vida, que é ter mulher, ter filhos e por aí fora. Dar seguimento ao que tu já fizeste e ao que os teus pais fizeram contigo. Por muito que me custa admitir, eu já estou mais velho que isso, porque ele já tem 8. Tem 7 anos, vai fazer 8 anos. Eu acho que indiretamente as crianças, seja com quem for, ensinam sempre qualquer coisa. Uma pessoa tem que estar disponível e receptiva para poder aprender. E eu acho que tenho aprendido muito com o meu filho. Se me perguntares o que em concreto, eu não te sei explicar, mas acho que são aquelas coisas que só um pai é que consegue sentir, e tu és pai, não é? 2 filhos, acho que deves saber mais ou menos o que é que eu estou a falar. Há etapas e há situações em que, momentos que a gente passa, de uma forma ou de outra a gente aprende sempre qualquer coisa, embora não a possa exteriorizar ou não consiga exteriorizar. Eu acho que são esses pequenos momentos que nos fazem crescer e que nos fazem ver como é que as coisas têm crescido. Acho que é aí que é isso que o meu filho me tem ensinado. Tem-me ensinado a ser, embora com algumas dificuldades, um melhor pai. E melhor preparado, se calhar, para no futuro enfrentar algumas coisas e algumas dificuldades. E a nível da nossa segunda questão, que tem a ver o que é que tu lhe queres ensinar para ele levar para a vida dele? Eu acho que o principal que eu gostaria que ele seguisse, entre aspas, é o que eu já te disse a ti, como eu sou, a honestidade acima de tudo. Acho que é a base de qualquer coisa. Respeito. Penso que a partir daí tem muito por onde crescer, por onde evoluir. Mas acho que essas duas situações são o pilar, digamos, para qualquer coisa que possa vir. Em 1080 segundos vou-lhe deixar um brinde aqui do Nuno, e se está a pensar em seguir jornalismo, eu vou pedir ao Nuno que lhe deixe algumas dicas. Acho que paixão acima de tudo pelo que se faz. Gostar muito do que se faz e estar preparado para ultrapassar muitas dificuldades, não em chegar à carreira em si, mas na própria carreira ultrapassar muitas dificuldades, muitas paredes, e ter vontade para conseguir ultrapassá-las. Foram 1080 segundos com o Nuno Ferreira. Se quiserem colocar alguma questão ao Nuno, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Nuno e será ele o próprio a responder às vossas questões. Quanto a si, vou pegar numas palavras de uma convidada nossa, muito recentemente, que esteve a trabalhar noutros mercados, que diz o seguinte: se você gostar do vídeo, coloque gosto. Se você gostar e quiser comentar ainda, você comente, porque está dando o seu feedback. E se quiser partilhar, faça-o, porque poderá estar a ajudar outras pessoas a partilhar a mensagem, os insights, a informação que são recebidas pelos nossos convidados, algumas coisas que têm acontecido na vida dos nossos convidados e que possam estar a acontecer na vida dos vossos amigos e que muitas vezes demonstra como é que eles superaram esses momentos. É por isso que nós pedimos o vosso feedback. A ti, Nuno, muito obrigado por estes 1080 segundos. E assim, esperamos por si num próximo convidado em 1080 segundos. Obrigado.